Amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje vamos conversar com Roberto Moraes. Roberto Moraes é engenheiro. Além de engenheiro, professor titular sênior do Instituto Federal Fluminense. Roberto, eu quero lhe desejar boa tarde e agradecer essa oportunidade de compartilhar aqui com a audiência do Pensar Piauí suas ideias, seus conhecimentos. Obrigado, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos do Piauí, em específico. É um prazer atender você, Oscar, para conversarmos um pouco. Nós vamos conversar sobre plataformas digitais, plataformização, capitalismo de plataformas, técnico-política. Para mim, alguns termos novos, algumas ideias novas. O Roberto, que é o especialista aí do negócio, no transcorrer da nossa conversa, vai traduzindo para a nossa audiência o significado dessas palavras. Mas, Roberto, eu começo dizendo que lá mais para trás eu era um profundo empolgado com a internet, porque eu achava que aqui era o espaço de uma revolução democrática, que os sem voz passariam a ter voz e nós estaríamos quase que no mesmo patamar. Me enganei, não foi, Roberto? Sim, Oscar. Na verdade, todos nós acreditamos, de certa forma, aí, durante 2 décadas, nessa utopia digital, né? Nessa crença que eu costumo dizer, uma crença difusa na ideia de um progresso advindo da tecnologia, na perspectiva de uma ágora digital, né? De uma praça onde se pudesse debater livremente os assuntos e de dar oportunidade de comunicação a diferentes comunidades sem a necessidade da intermediação da mídia comercial, né? Que, como nós sabemos, elas têm um negócio, né? Um negócio da informação, e, ao fazer essa intermediação, elas normalmente fazem tentando fazer seus interesses econômicos, comerciais e, de certa forma, também político, né? Nós imaginávamos, eu tenho um blog há 16 anos, de forma ininterrupta, e tinha também essa perspectiva de poder dialogar. O blog iniciou com uma ideia de tudo aquilo que eu pesquisava, né, dividir, era como se fosse um arquivo público, que depois ampliou para um diálogo com diferentes pessoas, né? As redes sociais ainda não existiam, o Orkut surgiu depois, né? Depois o Orkut foi substituído pelas redes sociais que nós temos agora. E, de certa forma, com o correr do tempo, nós fomos identificando que, na verdade, isso tudo se viu a uma dominação tecnológica que se transformou no maior oligopólio, né, econômico da história do capitalismo no mundo, né? Hoje, só a Apple, né, a maior dessas big techs, quer dizer, as grandes empresas de tecnologia, tem um valor de mercado de aproximadamente 2 trilhões de dólares, ou seja, 1,5 vezes o PIB do Brasil, que é a 8ª economia do mundo. Isso tudo... Se o cidadão Oscar de Barros quisesse comprar a Apple e pudesse vender o Brasil, eu venderia o Brasil e ainda não teria o dinheiro para comprar a Apple. É isso? Exatamente. Exatamente. E aí nós podemos partir para as outras. A Facebook tem vale hoje, em termos de valor de mercado, 700 bilhões de dólares. Isso daí equivaleria aproximadamente metade do PIB do Brasil. O Facebook hoje é a rede social mais utilizada no mundo, quase 3 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer, quase metade
da população do planeta acesse o Facebook. E isso permitiu a essas empresas, plataformas, como eu costumo me referir, intermediar uma série de outros negócios no mundo, Oscar. Quer dizer, qualquer outro tipo de negócio ligado à indústria, ligado ao comércio, ligado às finanças, ligado à educação, à saúde, utilizam essas plataformas e deixam uma comissão para elas. E é por isso que elas arrecadam muito e se tornaram esse gigante em termos econômicos e em termos tecnológicos. Nos seus artigos, aqui hoje nós já falamos, você já citou aí o valor do Facebook, da Apple, que vale mais do que o Brasil, mas nos seus artigos você cita como integrantes da Big Techs, além de Apple e Facebook, o Google e o Amazon. Antes da gente entrar aí numa discussão mais profunda do que significam essas plataformas na economia, no trabalho, enfim, eu queria uma fala sua sobre o Google e sobre o Amazon, nesse sentido de quanto vale, o que significa essas empresas, e depois que você falar dessas duas que eu estou te pedindo, o que significa a concentração econômica que nós temos hoje, retidas em 4 grandes empresas, e 4 grandes empresas norte-americanas. Por favor. Nós poderíamos incluir nessas 4 mais umas que seria a Microsoft. Microsoft. A Microsoft tem um valor de mercado um pouco menor hoje, mas é importante, né? Ela utiliza aí um conjunto de aplicativos que são muito utilizados, seja para comunicação, como a plataforma Teams, mas também os aplicativos aí do Windows, o aplicativo aí do Office, o Word e etc. O Google também está com valor acima de 1 trilhão de dólares. A Amazon também hoje já passou de 1 trilhão de dólares. A Amazon é uma empresa de comércio eletrônico que atua em todo o mundo. Ela, inclusive, se instalou no Brasil oficialmente a partir de 2019. E hoje, dentro do comércio eletrônico no Brasil, ela disputa espaço com a Magazine Luiza, a Via Varejo, do Ponto Frio, Casas Bahia, e também com o Mercado Livre, que é argentino. Então, são empresas todas que trabalham fazendo, Oscar, fundamentalmente, né, elas conseguiram essa potência, se transformaram numa potência econômica, porque elas são umas plataformas de intermediação. Ela intermedia consumos e demandas com a produção. Né? O Facebook e o Google, por exemplo, fundamentalmente, ao te oferecer um conjunto de aplicativos e de software que você não paga para utilizar, teoricamente, ela captura um conjunto enorme de dados seus e, ao capturar esses seus dados, ela te conhece melhor e oferece isso em termos de propaganda direcionada a partir dos seus interesses, dos seus gostos de filme, de livro, de produtos e etc. Google e Facebook são uma grande agência de publicidade, que não fazem a peça publicitária em si, segmentam o povo. É isso? Sim, é isso. Ela faz um pouco mais do que isso. Né? Ela, ao possuir os dados, e aí é interessante, Oscar, nós compreendemos os nossos dados deixam de ser nossas propriedades. Na medida que a gente entra nessas plataformas, como estamos aqui agora numa delas, nós acabamos oferecendo, de certa forma voluntariamente, esses dados que, ao serem capturados por essas grandes plataformas, através dos seus big data, elas passam a ter condições com treinamentos de algoritmos, de serem utilizadas com a inteligência artificial para direcionar a propaganda, para direcionar a venda, e com isso
elas também ampliam a capacidade dela. Por exemplo, o Google e a Apple, elas têm duas lojas que são fundamentais para a utilização de um conjunto de ferramentas que passou a ser denominado nos celulares de aplicativos, né? Hoje, praticamente, quase tudo, quase com toda a empresa, qualquer pessoa que você conversa, você baixa um aplicativo no celular. O aplicativo é um software, né? É uma plataforma que faz a intermediação entre você e uma outra empresa, uma outra pessoa, né? E, nesse sentido, quem possui os seus dados tem capacidade de direcionar a você coisas que sejam do seu interesse. Porque, na verdade, hoje se diz que os Big Data e a inteligência artificial têm capacidade de conhecer Oscar melhor do que Oscar. Porque nem sempre você tem tempo de refletir sobre si mesmo, mas a plataforma, através do Big Data, através do treinamento de algoritmos, ela tem capacidade de hierarquizar informações que definam melhor você do que você mesmo se define, inclusive nas interações sociais. Uma coisa é Oscar no seu dia a dia, a outra coisa é Oscar quando conversa com o Roberto, a outra coisa é Oscar quando conversa com os seus leitores do seu site, por exemplo. Recentemente eu fiz uma entrevista aqui com a professora, jornalista e professora Letícia Salorenço, e ela dizia exatamente isso, né? Que com a análise dessas informações, essas empresas passam a conhecer a pessoa melhor do que a própria pessoa. Mas, Roberto, agora eu queria que você falasse um pouco dessas plataformas digitais numa situação de ser um novo modo de produção capitalista. Novamente, fazendo uma referência a seus artigos, não sei porquê, mas eu lendo você falando de Big Data, de inteligência artificial, algoritmo, e eu pensando naquela outra sociedade lá dos anos mercantil ainda, quando Portugal e Espanha dominaram o mundo através da mercantilização dos mares, do conhecimento dos mares e tal. E, de repente, vem a Revolução Industrial e as pessoas, né, têm uma mudança radical de vida. De sociedades rurais, a gente passa para sociedades urbanas, a sua força de trabalho começa a ser vendida por hora, vendida por semana, um preço nela estabelecido, enfim. E você classifica, portanto, essas plataformas digitais como um modo de produção capitalista. A gente está vivendo um momento de transformação tão radical quanto aquele, e eu estendo minha pergunta para uma outra parte aqui da nossa discussão, que é o processo de financeirização, que nós também estamos vivendo. E essas plataformas ajudam nesse processo. Você hoje não ganha mais dinheiro comercializando produtos, que nem era na época mercantil, industrializando produtos, que nem foi com a Revolução Industrial, mas ganha dinheiro com a sociedade financeirizada. Então, me fala um pouco sobre isso. O capitalismo se renovando a partir dessas plataformas, a partir da internet, a partir da computação, e esse viver. Você escreveu há pouco, para o 247, um artigo sobre o PIX, né, que está chegando aí a partir do mês que vem. Então, queria que você se estendesse um pouco sobre esse tema agora. Sim, Oscar. Vamos lá. Você colocou um conjunto de questões que eu acho que estão na gênese do que eu tenho tentado me comunicar
a partir dos meus estudos e das minhas pesquisas mais recentes. Começando do final para o início, eu, de certa forma, compreendo que hoje a hegemonia financeira que nós tínhamos até pouco tempo atrás no capitalismo se encontrou com a dominação tecnológica e os dois se casaram e potencializaram o seu uso no capitalismo contemporâneo. Nós não podemos falar de dominação tecnológica das empresas plataformas, das empresas aplicativos como Uber, Airbnb e outras, sem nos referirmos à financiarização. O mercado de capitais, o capital de risco, passou a investir na inovação tecnológica, passou a investir em atividades que permitisse a ele capturar maior valor do processo de produção. Então, fundamentalmente, nós estamos dizendo que nesse estágio do capitalismo você tem uma maior extração de valor daquilo que é realizado. Essas empresas plataformas elas não criam valor, elas extraem valor, elas não produzem riqueza, elas extraem riqueza, valor daquilo que é produzido, porque ela faz a intermediação. Por isso é que eu tenho insistido, Oscar, em tentar explicar para as pessoas que nós vivemos hoje uma etapa que nós poderíamos considerar uma quase revolução da etapa de circulação da mercadoria. Dentro da tríade marxiana, que a gente diz, no modo de produção capitalista, que você tem a produção, a circulação e o consumo, as plataformas digitais, ou a plataformização, ela atua fundamentalmente na etapa de circulação. Ela faz a mediação entre o consumo, ao conhecer as pessoas, ao extrair os nossos dados, como falamos há pouco, ela nos conhece melhor, conhece as nossas demandas e faz um link entre essa demanda e a produção. E, ao fazer isso, ela extrai um valor sob a forma de comissões, por exemplo. Vou citar essas empresas de e-commerce, por exemplo. A Amazon no Brasil já possui, na sua plataforma, mais de 60 mil lojistas que vendem através da plataforma deles. Ou seja, ela não produz aqueles produtos e ela não ajuda, ela não é o comércio diretamente. O comércio é o lojista. Mas, ao fazer esse link, né, através da sua plataforma, ela fica com a comissão que pode variar entre 15%, 20% e até 30%. Como é o caso do Uber, por exemplo. O Uber não tem o carro e não sabe quem tem um consumo. Somos nós, cidadãos, que baixamos os aplicativos. E ela ganha 30% de qualquer utilização que você faça do aplicativo. Quando eu me refiro a uma mudança no modo de produção capitalista, eu me refiro a exatamente uma transição de um modelo que foi basicamente fordista no início do capitalismo, né, com Ford, ao implantar a linha de montagem, né, ele aperfeiçoou as ideias do Taylor lá atrás e permite uma produtividade excepcional em relação a isso. E durante praticamente um século, né, isso funcionou, né, aumentando a produtividade e, de certa forma, permitindo ganhos extraordinários, né, margem de lucro aos proprietários dos meios de produção. Isso funcionou durante muito tempo. É verdade que, durante muito tempo também, os trabalhadores resistiram à exploração. O exemplo maior disso é que a gente tem no filme Os Tempos Modernos, do Chaplin, né, onde os trabalhadores resistiram à exploração e foram conquistando direitos, né, de carteira assinada, de carga horária de trabalho, repouso semanal remunerado e etc. Bom, no meio disso, nós vivemos conflitos no mundo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e, ao final da Segunda Guerra, diante de um conjunto de outros conflitos existentes na sociedade, houve um acordo e a construção de um estado de bem-estar social a partir do consenso de Washington, né? Com isso, de certa forma, mais direitos foram conquistados pelos trabalhadores, né? E a expansão do capitalismo continuou a se dar.
Mais adiante, a gente tem, já na década de 80, em alguns países do capitalismo central, especialmente o Japão, mas, de certa forma, também um pouco na Europa, na Suécia, na Alemanha, né, nos Estados Unidos, nós tivemos o toyotismo, que tinha um enriquecimento de cargo, e aí rompe um pouco a ideia da produção só por linha de produção, né? E aí passa a ideia de superação do Fordismo com o toyotismo, né? E a ideia do toyotismo é a ideia de uma acumulação flexível e a ideia de você só produzir aquilo que fosse demandado pelos consumidores, né? Num processo que fosse automático. Isso funcionou em alguns lugares do mundo, mas agora, nesse novo estágio que nós vivemos, que eu estou chamando essa terceira fase do modo de produção capitalista, do plataformismo, né? E aí, sem querer fazer um jogo de palavras, Oscar, eu acho interessante para as pessoas que nos assistem ter uma ideia. Quando nós referimos a plataformas digitais, nós estamos falando do instrumento. Quando eu me refiro à plataformização, eu estou me referindo ao processo de uso desse instrumento da plataforma digital, que permite que eu, ao utilizar um aplicativo do banco, eu troque dinheiro, eu faça uma compra, eu converse com as pessoas num aplicativo como este aqui, por exemplo, eu estou usando uma plataforma. Tá? O plataformismo, eu me refiro à mudança da maneira de produzir, né? Porque a lógica da produção ela se altera completamente. Você imagina, se a Amazon ou o Alibaba, que é chinês, é o concorrente maior no mundo da Amazon, permite que lojistas vendam a partir das suas plataformas, significa que alguém que produza algo aí no Piauí, por exemplo, um jeans aí no Piauí, por exemplo, tenha que produzir a um custo mais barato do que aquele outro que é produzido lá na China e o seu custo de transportes. Ao fazer esse link entre os diversos custos de produção e valores das mercadorias, ela mexe no processo de produção. Então, você tem essas plataformas acabam interferindo e produzindo uma precarização na produção, porque você vai ter que produzir ao nível mais barato, da mesma forma que ocorre com a precarização na entrega, como a gente vê com os entregadores, trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer uma entrega barata. Para você ter uma ideia, Oscar, vou dar um outro exemplo para você. Tanto a Magalu como a Amazon ela já tem uma rede de entregadores que fazem a última milha, como eles falam, a última perna da entrega. Esses entregadores funcionam como o iFood, como o Uber Eats e outros, né? Se você perguntar, algumas mercadorias que você compra pela internet é entregue na sua casa por alguém de bicicleta, por alguém de moto. São os entregadores que não são só de comida do iFood, que estão atuando, o que eles falam, na última perna de logística. Ou seja, essas plataformas, Oscar, ao mudar o modo de produção capitalista, elas vinculam duas coisas que eu trato nesses meus últimos artigos. Ela vincula o esquema digital e informacional das plataformas, que fazem a intermediação, faz a venda, faz o meio de pagamento, o recebimento e articula a logística de transporte e de entrega. Ela junta essas duas coisas numa única ponta, né? E ao fazer isso, sem produzir nenhum produto, ao fazer essa articulação entre as duas pontas, elas ganham valor e se tornam as empresas mais valiosas do mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, durante a pandemia, o Magazine Luiza teve o seu valor de mercado aumentado em 55%, a sua empresa. A Magalu comprou nos últimos 2 anos mais de 10 empresas diferentes que eram startups ligadas a aplicativos digitais e ligadas a empresas de transporte e logística. Exatamente para potencializar a capacidade dela de extrair valor daquilo que é produzido por outros. Eu chamo a isso, Oscar, para facilitar a compreensão, de um vampirismo digital. É como se você tivesse no seu cangote alguém e a cada coisa nova que você come e faz, a energia, chupasse o seu sangue que está aqui.
É o que essas plataformas digitais fazem no presente momento. Isso amplia não só o valor de mercado dela, a dominação dela, que vai do econômico para o político, né? E aí entra a dimensão das plataformas do que eu chamo da tecnopolítica, que vai muito para além da dominação e da econômica. Mas ainda insistindo, para terminar a resposta à pergunta complexa que você me fez, não existiria isso sem a financiarização. Grande parte disso tudo que está sendo feito se dá através dos fundos financeiros. Se nós observarmos já há algum tempo, Oscar, no capitalismo contemporâneo, no Brasil ou fora, as empresas não têm donos diretos. As empresas, hoje chamadas de ativos, são controladas pelos fundos financeiros. E aos fundos financeiros interessa apenas a rentabilidade desse fundo. Os próprios donos de ações dessas empresas, dos antigos donos, eles agora são donos dos fundos, né? E os fundos permitem o que eu chamo de uma mobilidade para ela escolher em que setor ela investe. Ela investe em diferentes frações do capital, ou falado de outra forma, em diferentes setores econômicos e em diferentes lugares. Um fundo financeiro pode fechar uma empresa em São Paulo e abrir no Piauí. Pode fechar no Piauí e abrir no Mato Grosso. Porque o fundo financeiro vai fazer a conta da rentabilidade. E essa rentabilidade vai estar ligada, na maior parte das vezes, a uma maior margem de lucro que depende da exploração, em grande parte, do trabalho humano, que é aquilo que é fundamental para a produção da riqueza. Não sei se eu expliquei, mas tentei fazer esse vínculo do que eu chamo, do presente momento, a dominação tecnológica casada com a hegemonia financeira no capitalismo contemporâneo. Um não existiria sem o outro hoje. Mas acho que a gente vai já entrar aqui no tema político, porque quando você fala de capitalismo de plataforma, você pede para ver isso em 6 dimensões. A dimensão do trabalho, a econômica da hiperconcentração, da financiarização, tudo isso você já pincelou aí. Mas aí você fala de 2 dimensões, as 2 últimas, a dimensão espacial e geoeconômica e a dimensão política, que aí você cunha de técnico-política. Eu queria que você agora abordasse um pouco essa situação, dessas 2 dimensões, a espacial, geoeconômica e a política. Sim, Oscar. Eu, quando me refiro à dimensão espacial, eu estou me referindo, por exemplo, ao fato das 5 maiores empresas de tecnologia do Ocidente estarem localizadas nos Estados Unidos. Isso não se dá por um acaso. Então, você tem aí o que a gente chama de uma concentração espacial. Não só a concentração setorial da dominação do setor de tecnologia, mas uma concentração espacial. Essas empresas estão instaladas, essas empresas plataforma, que eu também chamo de plataformas raiz, né, porque elas ganham sobre todos os outros aplicativos que ficam pendurados nelas, que se utilizam delas. É como se fossem avenidas, essas grandes empresas plataforma, as 5 que nós nos referimos. O Google, o Apple, a Amazon, a Microsoft e o Facebook, né? Você se utiliza dela de alguma maneira. Vou citar um exemplo do aplicativo de mensagens, o WhatsApp. Há 5 anos atrás, ele era utilizado por 500 milhões de pessoas, que já era um número grande. Quando o Facebook comprou, ele hoje é utilizado por mais de 2 bilhões de pessoas. Então, ao se comunicar, você utiliza dessas plataformas. E essas plataformas estão concentradas espacialmente. É por isso que, ao estar concentrada num único país do Ocidente, nos Estados Unidos, no caso da Ásia, basicamente na China, né? A China montou as suas estruturas, essas grandes empresas de tecnologia, toda que você tem no Ocidente e basicamente nos Estados Unidos, a China também tem.
Você tem o Google, tem o YouTube, a China tem o dele. O Ocidente tem a Amazon, eles têm o Alibaba. Existe o WhatsApp ligado, é uma empresa do Facebook. Você lá tem o WeChat, que também tem em torno aí de quase 1 bilhão de usuários. A China fez a opção de montar as suas gigantes da tecnologia e elas correm em paralelo, com alguma confluência com as plataformas americanas, e isso, de certa forma, explica para a gente a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. E, ao compreender essa disputa entre as plataformas, o caso do Trump, ele reagiu basicamente a duas empresas plataformas chinesas que avançavam muito sobre os negócios nos Estados Unidos. A Alibaba e a TikTok. A TikTok é um aplicativo de vídeo, de vídeos curtos, basicamente, mas seria como se fosse o YouTube. Ela só nos Estados Unidos, em pouco tempo, pela capacidade dos seus algoritmos e da inteligência artificial que ela trabalha, conseguiu mais de 100 milhões de usuários. E ela crescia. E aí os Estados Unidos acusou que a China pudesse, a partir daí, fazer o que os Estados Unidos tinha feito antes, que é chupar os nossos dados, E ficou evidente nisso no caso da NSA, quando os dados do Brasil, da Petrobras, foram capturados por esse esquema que envolviam as maiores plataformas americanas que controlam, de certa forma, o Ocidente. Exatamente a que nós falamos, o Google, o Facebook, a Apple, o Yahoo, e etc. O que os Estados Unidos fez com relação aos outros países do mundo, a Alemanha, da Merkel, reclamou, assim como o Brasil, a presidente Dilma foi ouvida, os dirigentes da Petrobras, quando da descoberta do pré-sal e do potencial geopolítico que aquilo representava, foram também escutados. Exatamente por conta disso, a China alega que os Estados Unidos alega que a China vai fazer aquilo que ela tinha feito com os outros. E isso explica a geopolítica. Geopolítica, às vezes, é um termo complicado, Oscar, mas eu tento traduzir de uma maneira simples. É a dominação de um país sobre o outro. São relações de poder entre os Estados. A dominação tecnológica e financeira do mundo leva a que os Estados, nações mais potentes, aqueles que são hegemônicos, tenham interesse de controlar o mundo, como, de certa forma, temos hoje. Na tua visão pessoal, como é que você vê esse embate entre Estados Unidos e China, entre essas empresas de tecnologia, essas plataformas digitais? Dá para prever um ganhador, um desfecho para essa disputa ferrenha? Nós aqui no Brasil, por exemplo, com o presidente que nós temos, nós estamos trabalhando para os americanos, nem que a gente pague mais caro por tecnologia, por internet, por 5G, enfim, mas o Bolsonaro é Trump. Mas, assim, eu quero saber, na tua percepção, pelos estudos que tu faz, para onde é que essa guerra nos levará? Oscar, eu acho que nós temos aí muita coisa ainda a acontecer. É verdade que nós vivemos um período da história em que a aceleração do tempo sobre os fatos, sobre as decisões, ela é muito mais rápida que em qualquer outro período da história. A crise do capitalismo, que a gente já vivia, de certa maneira, a crise de demanda, em função das desigualdades sociais, você não tem tanta gente com condições de comprar no mundo, e por isso os auxílios tiveram que crescer cada vez mais. Diante da pandemia, esses problemas se aceleraram. E com a pandemia, ao contrário do que alguns imaginavam, essas empresas e o setor financeiro ganharam muito mais. As empresas passaram, as bolsas em todo o mundo, as empresas aumentaram o seu valor de mercado,
Essas empresas do setor de tecnologias estão entre as que mais cresceram no mundo. E isso mostra que a dominação tecnológica passou a ter uma importância muito grande sob o ponto de vista da disputa de poder e da disputa de hegemonia. Nós assistimos, de certa maneira, né, não é por outro motivo, Oscar, se nós observarmos, os Estados Unidos, a despeito do capitalismo que interessa a eles, centralizado por eles em todo o mundo, eles sempre evitaram que os oligopólios se sustentassem. Aconteceu isso nas grandes empresas de petróleo, em determinado momento eles interviram. Os oligopólios americanos, nas últimas décadas, eles sempre foram, de alguma forma, combatidos nos Estados Unidos pelos órgãos antitrust. No presente momento, apesar de todas as ameaças, hoje mesmo, o Departamento de Justiça do Congresso americano abriu um processo contra o Google, né, pelo seu dumping que tem sido realizado, mas essas ameaças já estão há 2, 3 anos e isso não ocorre. Nenhum oligopólio na história americana, como aconteceu no setor de óleo, por exemplo, como aconteceu no setor de siderurgia com as montadoras, nenhum deles foi igual ao que nós temos hoje com o oligopólio do setor de tecnologia de uma única empresa ter o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, como nós já nos referimos anteriormente. Isso significa que os Estados Unidos hoje tem uma contradição, que é a contradição do capitalismo. A contradição do capitalismo exige que você tenha concorrência, né? A concorrência evita que tenha um monopólio. O que essas empresas fazem? Elas tendem ao monopólio. Elas são oligopólios tão gigantes, o gigantismo é tão grande, que ela tende para aquilo que foi o sonho, de certa forma, do capitalismo, de ser um capitalismo monopólico, né? Que é a grande contradição do capitalismo, né? Que diz que é preciso ter concorrência, né? Que a concorrência faria com que o mercado se autorregulasse, que é o sonho daqueles que defendem o mercado, né? O que nós estamos vendo não é isso. As empresas estão cada vez mais crescendo. Isso ocorre não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do Brasil. Eu citei o caso do varejo, que você tinha os comércios num país espalhados, né, e hoje são dominados por essas empresas de tecnologia. Vou citar um outro caso, também muito próximo das pessoas, Oscar. O Mercado Livre, que é uma empresa argentina, muita gente pensa que é brasileira, mas ela é argentina, embora tenha sido criada no Brasil logo depois que foi criada na Argentina, é a maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, é a única empresa da América Latina que participou da lista do Financial Times entre as 100 empresas no mundo que mais cresceram durante a pandemia. O Mercado Livre hoje é um dos maiores vendedores de peças de automóveis do país. Nas diversas cidades, nas metrópoles e as cidades de médio porte do país, se você perguntar aos vendedores de lojas e até alguns mecânicos de oficina, eles vão dizer que compram as suas peças, chegam mais rápido pelo Mercado Livre do que comprada no comércio local. E com isso, o comércio local, em grande parte, está sendo engolido. Isso já aconteceu com as redes de farmácias, que são todas nacionais. Você praticamente não tem distribuidores regionais, né? São redes de franquias, em alguns casos, e outros são redes centralizadas que são controladas por fundos financeiros, né? Então, você tem um processo, né, no presente momento, né, a aceleração desse processo é muito grande. Isso, de certa forma, cria um embaraço, de certa forma, no mundo, porque essa concentração de capital você leva a que você tenha cada vez menos pessoas com mais dinheiro e mais pessoas com menos recursos e dependentes dos auxílios emergenciais e das bolsas para fazer o capitalismo rodar. Ou seja, nós estamos caminhando, na minha interpretação, para um processo de estrangulamento do capitalismo. A galinha dos ovos de ouro está sendo assassinada nesse processo. O capitalismo está entrando numa fase que eu chamo de um capitalismo autofágico. Talvez fosse interessante lembrarmos da Macunaíma, na sua...
de Mário de Andrade, da sua hipótese dele se engolir, modernista, exatamente, do capitalismo engolir a si próprio, né? E isso, evidentemente, representará um risco para a hegemonia norte-americana, e isso, de certa maneira, até mostra o desespero do Trump diante do crescimento do seu maior rival, que é a China. Para a gente finalizar, mas não sem importância, diante dos outros temas que você abordou, mas a gente tratou de muita filosofia política, digamos assim, falamos de capitalismo, algumas coisas mais técnicas, você explicando o que é cada coisa, o funcionamento delas, mas eu queria falar de política, política propriamente dita. Política e as big techs, política e a guerra híbrida que nós vivemos, política e os interesses dos Estados Unidos, que na década de 50, 60, interveio na América Latina, por exemplo, com a força militar. Outras forças são usadas agora para o imperialismo mostrar suas garras. É isso mesmo, Roberto? É isso, nós saímos. Como é que o Google, como é que o Facebook, como é que a Apple ajudam os Estados Unidos no seu imperialismo? É isso, nós saímos do golpe militar com os tanques e a força militar para a guerra híbrida movida aos robôs e os algoritmos controlados por essas plataformas. É fácil nós compreendermos esse processo, pelo menos naquilo que é básico, Oscar. Na medida que as plataformas capturam os nossos dados, elas nos conhecem, tanto para interesses comerciais quanto para os interesses políticos. Os interesses políticos vão redundar na disputa de poder, nas relações de poder. E quando nós conhecemos as posições políticas das pessoas, né, as suas ideologias, fica mais fácil você ter um controle sobre esse processo. Então, a grosso modo, é como se você pudesse, com essa tecnopolítica, com esses robôs, com esses big data, separar as pessoas em dois grandes grupos. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem que tende a ficar com os democratas e os que ficam com os republicanos? Os que são mais de extrema-direita e outros que tendem da centro-esquerda para a esquerda. Não é o caso dos Estados Unidos, porque não podemos falar de centro-esquerda, mas talvez num centro, nesse sentido. Sim. Quando você separa os dois, o que sobra está no meio. E é onde você tem que intervir para ganhar as eleições. Se você observar já pelo menos 2 ou 3 décadas, na democracia liberal do Ocidente, nas diversos países, as eleições são decididas por 2%, 3%, 4%, 5%, se tanto, né? Quando você conhece muito bem quem está de um lado, quem está de outro e quem está no meio, você tem uma capacidade de intervir maior, né? Então, eu tenho dito que essas plataformas não são neutras, porque para você conhecer melhor e intervir com o uso dessas redes sociais, você precisa de muito dinheiro. Você para montar os big data, para treinar os algoritmos, para você montar as pirâmides dos gabinetes do ódio, particular o Steve Bannon com o Carlos Bolsonaro e etc., você precisa de muito dinheiro. No Brasil, as eleições de 2018 funcionaram assim, e isso foi financiado com dinheiro que não apareceu como doação de campanha pelos empresários para constituir essa rede, que depois, quando no poder e no mandato, se transformou no gabinete do ódio oficializado. Mas ela serviu ao processo eleitoral. E serviu com uma intervenção que foi muito fácil de ser observada, Oscar, que foi a partir do momento daquela manifestação do ele não. O ele não dividiu a sociedade em dois lados distintos, mais claros. Os algoritmos, ao serem analisados, identificavam quem era aquele. E, ao mesmo tempo, quem estava no meio. E ali eles passaram a atuar. Eu tenho dito, Oscar,
E aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu sugiro ler o livro do francês, que atualmente é radicado na Itália, o Giuliano da Empoli, o livro Os Engenheiros do Caos. Ele cita o caso dos Estados Unidos, o caso da Itália, com o movimento 5 estrelas do Beppe Grillo, ele analisa a Hungria e analisa de passagem o caso brasileiro. E ele mostra como é que a tecnopolítica mudou a forma de fazer política, de uma estrutura que era muito bem definida na política, para uma estrutura que aparentemente é caótica. Esse sistema digital ele é caótico porque ele não é percebido, ele parece abstrato, ele parece intangível para as pessoas, né? E existe um mecanismo, caminhando já para o final, Oscar, mas para ajudar que as pessoas entendam isso, por isso é que eu sustento, na minha opinião, que esse instrumento serve mais à direita do que à democracia, mais ao extremismo que facilita o fascismo, né? E a extrema-direita, né? E ao poder econômico, do que a uma visão mais libertadora da sociedade. Por quê? Ele vive da captura dos dados. Para você capturar esses dados, você precisa de muitos recursos. A forma de fazer isso, você imagina. Para nós contrapormos a isso, nós estamos gastando aqui muitos argumentos que não são fáceis de serem percebidos. Exige uma racionalidade, né, de explicação, de argumento, de fundamentação. Os robôs não trabalham assim. Os robôs dos algoritmos não trabalham assim. E eles trabalham com uma lógica, Oscar, que é muito interessante ser percebida, que o Pedro Doria, embora eu tenha algumas discordâncias dele, ele escreve no Globo sobre tecnologia, eu acho que ele foi feliz ao falar desse mecanismo, que ele cita o seguinte: as redes sociais, fundamentalmente, ela vive de duas maneiras. Uma forma é o seguinte: como é que você entra na onda para conseguir seguidores, pessoas que vão te acompanhar? Você tem que criar um absurdo. Você cria uma informação absurda qualquer. Aquilo atrai um monte de gente para debater. Tem que ser uma coisa polêmica, tem que chamar a atenção. É por isso que você vê coisa absurda o tempo todo. Quando você chama a atenção, você captura um monte de gente e você identifica quem é a favor e quem é contra. Depois que você capturou, ele chama esse processo de conquistar a onda, é como se fosse o surfista que vai lá pegar a onda lá no fundo, espera a onda subir e depois vem em cima dela. No segundo momento, depois que você conquistou um monte de seguidores, você vai fazer a pescaria e vai trazer esses seguidores todos que passaram a te acompanhar para outras redes sociais. E aí você pode fazer duas coisas com essas conquistas. Negócios, e aí você vai ter os youtubers da vida, né, ganhando, né, desde alguns mais afinados com a direita e outros agora arrependidos, como o Felipe Neto, por exemplo, né, que viraram milionários, né, fazendo propagandas, etc., tem milhões de seguidores. Como você, além do lado comercial, pode usar isso na política, né? E aí, na política, você vai arrastando pessoas, e ao arrastar essas pessoas, você bota essas pessoas numa redoma, numa bolha. E essas bolhas não conversam com as outras, né? E quem domina essas bolhas domina a política, né? E a isso nós estamos chamando de tecnopolítica. E isso que é o que, na verdade, nós não podemos dizer que foi o Trump o iniciador disso. Na verdade, foi o Obama iniciou esse processo lá atrás, né? E hoje, de certa forma, foi capturado em grande parte pela direita. E, no caso dos Estados Unidos, o Steve Bannon saiu exportando esse modelão mundo afora, né? E esse modelo não existiria sem essas plataformas raiz, sem essa dominação tecnológica. Isso ameaça a democracia, né? Porque ela manipula as pessoas. Está aí o filme O Dilema das Redes, que mostra como é que se dá essa manipulação com os algoritmos, né? Que você vai colocando as pessoas em torno de um determinado assunto e controlando as opiniões delas e o voto delas, né? Eu quero encerrar, mas ainda quero fazer uma pergunta. Sim. Do ponto de vista do partido político, o que fazer para conversar com a sociedade, para conquistar a simpatia da sociedade para as suas ideias políticas neste mundo
das plataformas digitais? Oscar, essa aquele brinca, essa é a pergunta que vale alguns trilhões de dólares, né? O que, de certa forma, os defensores da democracia, não vou nem chamar os partidos progressistas, mas eles, certamente, estão fazendo no mundo inteiro é buscar criar as suas bolhas, buscar constituir mecanismo com o uso das plataformas digitais para conversar com as pessoas. Isso é o que restou no presente momento. Ao mesmo tempo, se identifica que você não pode perder aquele contato pessoal com as pessoas. É um enfrentamento difícil, mas nós estamos aí com o caso da Bolívia para mostrar como é que é possível reverter esse quadro. Então, eu acho que não é bom que a gente fique restrito às plataformas digitais, mas também não faz sentido nós abandonarmos as plataformas digitais, né? Pode parecer uma contradição, e efetivamente, mas é preciso descobrir o que eu chamo de força, de modos contra-hegemônicos para você utilizar esse mecanismo. Nós sempre nos utilizamos disso. Como é que foi possível ganhar uma eleição de centro-esquerda e, pela primeira vez, ter um governo de centro-esquerda na história do país, tendo a Globo? Algumas negociações foram feitas, né? Mas para que essas negociações foram feitas, significou que os partidos progressistas de centro-esquerda tinham base social para poder fazer algumas negociações. Eu acho que esse processo está em aberto, né? E, ao mesmo tempo, é preciso exigir que haja regulação pelos órgãos de Estado, né? O Brasil constituiu uma autoridade de proteção de dados que não permitam que as empresas se utilizem seus dados sem que você as autorize, né? O difícil é você imaginar sobre as mãos de quem isso vai ficar, se não for da sociedade, né? Para que o processo regulatório impeça essa manipulação, impeça que o poder político, o poder econômico controle o poder político da forma que nós temos visto. Esse é o desafio que nós temos pela frente, né? Essa é a contradição. Nós estamos aqui falando daquilo diante do qual nós estamos querendo combater para que a sociedade possa ser aquilo. E aí vou voltar ao início para te ajudar a fechar, Oscar. Retornar à ideia de uma ágora digital, de um debate, né, de uma perspectiva que seja solidária. Você imagina, o Uber nasceu com a ideia de ser um aplicativo de compartilhamento de caronas, e veja no que se transformou, né? Se transformou em uma mercadoria que faz a pessoa trabalhar aqui e manda 30% disso lá para o dono dessas plataformas que estão lá nos Estados Unidos. Então, na verdade, o problema em si não está na plataforma, mas no uso que essa tecnologia permite para aqueles que detêm o poder econômico. Ou intervirmos nisso, ou o risco da barbárie será cada vez maior. E eu queria agradecer a você, Roberto Moraes, professor, engenheiro, que durante esses minutos aqui, quase hora, né, conversou com o Pensar Piauí, conversou comigo aqui, trocamos ideias, você expôs suas ideias, né? E eu espero, no futuro, em um futuro próximo, poder lhe convidar novamente para a gente avançar nos assuntos, porque são muitos, e nessa hora de conversa a gente tem que ir passando quase que superficialmente por eles. Mas, você me permitindo, não vai faltar oportunidade. Eu queria lhe agradecer por sua participação aqui, meu querido. Ok, Oscar, eu que agradeço, estou à disposição, esse povo generoso do Piauí, que eu conheci em visitas ao Instituto Federal, antigo Cefet do Piauí. Isso. É um prazer falar com vocês e tentar clarear um pouco esses assuntos que são relativamente complexos para a maior parte da população, mas que precisam ser compreendidas para que nós tenhamos uma ação política que seja a favor da maioria da população e não da minoria, como tem sido ultimamente. Foi um prazer e estou à disposição, Oscar, na medida do possível. Tá certo. Um grande abraço, muito obrigado.